Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo Neurocol. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, estou aproveitando a presença dele por aqui nos nossos estúdios, é o Dr. Cristiano Cardoso, que hoje o nosso papo vai ser um pouquinho diferente. Eu sei que todo mundo que passa aqui na internet gosta de saber de um caso curioso, complicado, complexo, emocionante, e hoje a gente vai ter um papo um pouquinho mais intimista com o Dr. Cristiano, para vocês entenderem se realmente já ao longo da carreira dele existiu algum assunto muito complexo, um paciente muito difícil, ou um caso talvez que tenha sido um milagre. Então a gente vai poder ter esse bate-papo aqui com ele. Então fiquem conosco aqui. E por favor, não esqueçam de recomendar o nosso conteúdo, porque quanto mais você recomenda para mais pessoas, esse conteúdo será entregue e eu tenho certeza que também poderá fazer grande diferença na vida de alguém. Dr. Cristiano, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco aqui novamente. E hoje você viu que o papo vai ser diferente. Prazer é meu, obrigado por estar aqui com você. Coisa boa. Pois é, doutor Cristiano, ao longo da sua carreira, são quantos anos, doutor, que você já está aí na estrada? 24 anos. 24 anos aí, clinicando, operando, já deve ter passado muita história por aí. A gente já viveu os altos e os baixos, né, da neurocirurgia. São 24 anos, desde a especialidade até os anos de prática. E nesses 24 anos, doutor, tem alguma história que você possa trazer para nós, assim, que vamos falar primeiro de coisas emocionantes, né? Alguma história emocionante que você pensou assim, nossa, eu não acreditava nesse paciente e de repente tudo deu certo. Não, tem várias. Então você vai ter que contar aí, escolhe aí tem pra várias, gente uma tem assim. várias histórias curiosas, histórias felizes, histórias tristes, tem de tudo. Então eu quero que você vai eleger uma aí pra você contar pra nós aqui, a primeira, uma não, várias, mas a primeira que veio à sua mente, que você lembra assim, que o pessoal vai gostar de escutar. Vamos lá, vamos contar um caso de emergência, né? Eu estava de plantão, os primeiros anos aqui em Goiânia, que eu tinha chegado e não existia o UGOL, só existia o Hugo, e o plantão de neurocirurgia lá era um plantão bastante movimentado, tinha bastante coisa para fazer, né? Tinha o estado inteiro, caía lá. E eu me lembro que eu cheguei no plantão, 30 minutos de plantão, atendendo um monte de paciente, todas as situações graves, e chegou um paciente, tem uma escala de coma que nós utilizamos, né? Esse paciente estava na pior escala de coma possível, né? Ele já chegou assim? Ele já chegou muito grave, trazido pelos bombeiros, um traumatismo craniano, ele sofreu uma pancada na cabeça, né? Foi feita a tomografia, rapidamente eles providenciaram a tomografia, eu vi que tinha um hematoma extradural, um hematoma que precisa de uma abordagem cirúrgica de emergência, né? E o hematoma seria um sangramento na cabeça? Sangramento na cabeça causado por uma batida, uma fratura do crânio, o sangue começa a se acumular e aperta o cérebro e o paciente entra em coma, né? E eu não tinha saída, eu falei, vamos operar urgente. E a coisa parece que, assim, no Hugo, um serviço do SUS, especificamente para aquele paciente, eu até brinquei com você, olha, quem tem que morrer, morre, né? Mas quem tem que viver, vive, viu? Sim. Tudo fluiu muito rápido. Em 15 minutos eu estava dentro do centro cirúrgico fazendo a cirurgia daquele paciente, foi feita a cirurgia, o paciente que estava muito grave, continuou grave naquele momento e foi para UTI, né? Eu dava plantão todo domingo à noite, toda terça-feira à noite. Esse era um plantão especificamente de domingo à noite, né? Eu fui embora no meu plantão, no outro dia, às 7 horas da manhã, e tinha deixado o paciente na UTI, passei para vê-lo, ele continuava grave, né? Eu fui embora e acabei envolvido com o trabalho e acabei esquecendo daquilo. Quando eu voltei, né? E lá no UG e nos outros hospitais, né? Tem a escala de plantão, tem o médico que passa todos os dias e tem os plantonistas que ficam da neurocirurgia trabalhando. Então o paciente ficou assistido pelos outros colegas. Quando eu cheguei na terça-feira, eu fiquei curioso para saber qual era o resultado daquele paciente. Aquele paciente que eu operei, que foi para UTI, que estava super grave, a minha expectativa é que o paciente continuasse ali ou ainda... tivesse em morte cerebral ou já tivesse morrido, né? Aí falaram para mim, não, ele tá ali, olha lá comendo a sopa. Eu olhei pro paciente, ele estava sentado, comendo, né? Conversando como se nada tivesse acontecido, né? Cheguei lá e perguntei pra ele, como é que o senhor tá? Ele falou, não, tô bem, tô com um pouquinho de dor na cabeça, mas tô bem. Tranquilo. Tô tranquilo. Aí a pessoa perguntou, pode dar alta pra ele, pro quarto? Pode, tá ótimo.
Eu, pessoalmente, é raro esse tipo de coisa. O paciente evoluir tão bem, né? Acontece eventualmente, mas é uma raridade isso acontecer. Desse tipo. Esse aí foi um caso assim que te chamou a atenção e que... Um dos que me chamou a atenção. Te chamou a atenção, que marcou. É interessante você ter falado, né? Estado de coma. Também, quem não é da medicina, né? Eu não sou da medicina, né? Não tem nada a ver com isso. Mas estado de coma, o que seria o estado de coma? Nesse caso, você contou que levou uma pancada, houve um hematoma, um sangramento, então há uma pressão na caixa craniana e a pessoa entra em estado de coma. Mas estado de coma é só isso ou existem outras condições que fazem a pessoa entrar em estado de coma? Sim, coma, vamos caracterizar. Você tem o seu nível de consciência. Certo. Você está acordada, você atende a comandos, peço para você, levante seu braço, movimente-se, pisca os olhos, você faz tudo isso. Então você está com o nível de consciência, você está alerta. Certo. Né? Conforme você vai entrando num coma por algum problema cerebral ou qualquer outro problema, você vai ficando mais sonolenta, depois você fica torporosa, às vezes torporosa, que é um sono mais profundo, que é difícil de acordar, e depois você entra num coma, que tem uma escala que a gente avalia, tanto a resposta motora, a resposta verbal, o estímulo à dor, e por aí vai. Então, nós analisamos isso. Então, o coma profundo é quando você não tem nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Inclusive, seus reflexos, né, do tronco cerebral, estão todos abolidos, que seria o estágio mais profundo antes da morte cerebral, a gente diria assim. Então é uma escala que a gente usa para caracterizar o quão profundo é o coma, que é uma alteração do seu nível de consciência. Né? Isso seria o coma, alteração do nível de consciência. Isso ainda é algo que mexe assim com a classe médica, no sentido assim, eu já escutei histórias de falar assim, nossa, a pessoa ficou 20 anos em coma e de repente despertou. Isso é real isso? Não existe isso? Ou você sabe quando a pessoa entra em coma, você tem alguma diretriz, se ela vai sair daquele estado ou se ela não vai sair daquele estado? Tem como mensurar isso? Tem como mensurar. Atualmente existem muitos exames que nós podemos fazer para mensurar isso, tá? O primeiro deles é o exame clínico, né? A gravidade da lesão que o paciente tem, então pode ser feito tomografia, ressonâncias funcionais, eletroencefalograma, então nós temos alguns sinais. Nada é absoluto, mas um paciente que está numa situação de coma persistentemente, um estado vegetativo persistente, que nós chamamos, no geral, o prognóstico é ruim, ela não vai acordar. Difícil. É muito difícil, mas existem alguns casos que o paciente pode reagir e acordar, mas é muito difícil. Tá? E em relação até essa falta de consciência, quando que se dá, quando se atesta que o paciente teve uma morte cerebral? Então, primeiro não pode ser só um médico. Nós temos que ter aí 2 médicos diferentes, em momentos diferentes, fazendo um exame neurológico do paciente, onde tem uma série de pré-requisitos para serem fechados, diagnosticando que esse paciente possivelmente está em morte encefálica. Tá? Depois de feito isso, né, considerando que o paciente não pode ter usado nenhuma medicação que deixa ele mais sonolento, considerando que não pode ter alteração da pressão cardíaca, a pressão não pode estar muito baixa, porque senão não vale o exame de morte cerebral. Feito isso, todos esses critérios preenchidos, feito o exame por 2 médicos diferentes, um precisa ser especialista em neurologia ou neurocirurgia, o outro um médico de qualquer especialidade ou clínico geral, e depois ainda sim a gente faz um exame, que pode ser uma angiografia, um Doppler transcraniano ou um eletroencefalograma, que vai diagnosticar a morte cerebral. Que vai atestar o paciente está em morte cerebral. Em morte cerebral. Isso Exato. É fácil ou difícil, doutor? Não, é complexo. Fazer o exame? Eu digo atestar isso, porque... Não, é um exame que exige muita seriedade dos médicos que estão fazendo e de quem está laudando o exame de imagem ou o eletroencefalograma. Precisa de muita seriedade, porque é um diagnóstico definitivo, não precisa ter certeza do que está acontecendo. Exatamente. Então eu falo assim, na sua experiência aí, né, ao longo de 24 anos... Mas eu posso te garantir, depois de ter trabalhado muitos anos com neurocirurgia, também já trabalhei na Comissão de Doação de Órgãos aqui em Goiás,
Eles são muito sérios. Uhum. O pessoal é muito sério. Eu nunca vi ou ouvi falar de nada que absolutamente desabone qualquer um dos profissionais que trabalhe com doação de órgãos. No Brasil é muito sério. Uhum. Tá? Entendi. Agora, doutor, voltando aí à sua vida, né, à sua experiência, eu queria que você nos contasse também, você falou desse caso de um paciente gravíssimo, né, que de repente, assim, acordou, reviveu, né, do nada. E o que você teve, assim, de curioso de pacientes que já estiveram no seu consultório? Eu também já escutei de alguns médicos que falaram assim, nossa, doutor, você me curou, né, eu tô tão feliz, eu vim aqui, eu trouxe umas galinhas para o senhor, trouxe uns ovos, depois o senhor vai lá na chácara e pega o boi, o senhor teve algum presente, assim, inusitado que você tenha ganhado em consultório, ou alguma coisa que tenha te deixado emocionado, no sentido assim de a pessoa foi tão grata e te falou algumas palavras. Você lembra de algum episódio para contar pra gente? Olha, galinha, frango, queijo, leite, é comum. Leitoa, é bem comum. Estamos em Goiás, né? Sempre tem. Sim. Pequi também, o pessoal traz de vez em quando. Me pergunta, você gosta de pequi? Não, eu gosto. Você sabe que eu adoro dar pequi de presente para quem não é de Goiás. Não, mas o pessoal do interior de Goiás, eles são... O pessoal de Goiânia também. Sim. Mas o pessoal do interior de Goiás, eles costumam presentear-nos, mas é com abundância. Então você fala assim, eu vou mandar um pequi pro senhor. E mandar um sacão de pequi, é muita coisa, não é pouca coisa, não. O pessoal acontece muito. De ganhar esses presentes inusitados. Agora, os pacientes que mais nos emocionam, mais me emociona, é o paciente que muitas vezes ele teve a vida dele mudada, ele chega e fala assim, o senhor mudou minha vida, a situação, mas não sou eu, é a situação da doença que muda a vida, né? Eu já ouvi de pacientes que tiveram, inclusive faleceram, que tiveram câncer cerebral, falou assim, doutor, a doença é ruim, mas para mim foi bom, porque uniu minha família, trouxe meu filho de volta. Eu tenho uma paciente, inclusive recente, ela teve um consultório, ela não via, ela tá com problema de um câncer na coluna. O filho dela tá abrigado com ela, ele tinha 23 anos, que estava nos Estados Unidos, veio para vê-la. Isso a deixou, ela falou assim, eu não queria estar doente, mas eu queria que meu filho estivesse aqui. Então a doença trouxe meu filho, eu estou feliz. Então são as pessoas ponderadas que sabem que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Essas pessoas que têm essa maturidade, elas conseguem ressignificar. Isso. Uma pessoa pra que tem muitos essa... é o fim, para outros foi um começo ou um recomeço. Essa pessoa que tem essa maturidade emocional, que a doença a modifica a família dela, ela sempre me emociona. Você vê isso muito no consultório, essa transformação, devido a um diagnóstico não esperado ou um diagnóstico severo? Você realmente acredita que essa transformação vem através da doença? Assim? Todo paciente ele se modifica através da doença. Infelizmente, a maioria deles se modifica para pior. Para pior? Não, agora você vai ter que contar isso pra gente, porque é muito comum a gente escutar esse relato que você nos trouxe. Eu te trago um relato das pessoas que melhoraram, mas assim, nós, imperfeito que somos muito egoístas. Sim. E no geral, uma doença grave, ela acentua esse egoísmo na pessoa. Então, muitas pessoas acabam brigando muito com as esposas e com os esposos. Elas se revoltam com Deus, se revoltam com a família, se revoltam com a situação, e elas querem, elas querem uma válvula de escape para aquela situação dolorosa que ela está vivendo. Então, um culpado. Isso é muito conversado no hospital e entre nós, da nossa equipe também, porque assim, o doente que chega no consultório com a secretária e briga com a secretária, ele não está brigando com a secretária. Ele está colocando para fora aquela dor. Ele está colocando para fora uma dor, uma frustração dele. Então a gente tem que entender isso. Lógico que tudo tem limite, mas a gente precisa entender aquele momento que o paciente está passando e tentar oferecer para ele um alento, um conforto naquela situação. Mas os pacientes, no geral, eles se revoltam com a situação deles, tá? É triste, mas assim, cada um tem sua estrada. Tudo isso é um aprendizado para nós e para ele. Eu nunca imaginei. Você acha que o paciente, no caso, ele fica, às vezes, mais revoltado do que os próprios familiares? Porque Sim, é muito comum também ver, né, o familiar falando, mas por que aconteceu isso, né? Por que levou o marido, um filho, a mãe, o pai? Então, é mais comum o paciente. O relacionamento pai, mãe e filho é um mundo à parte, tá?
Agora, vamos em relação aos pacientes, com as esposas, tudo, tal, o relacionamento familiar, os pacientes se revoltam mais que os familiares. Agora, quando é uma situação de uma criança, principalmente, os pais, eles se culpam, eles se questionam, eles se revoltam muito. Mas a gente tem que entender, eu como pai hoje, eu entendo isso, que você ter um filho doente, tá lutando contra uma doença que muitas vezes é um desfecho fatal, é da situação mais dolorosa que você pode enfrentar na sua vida. Ter um filho doente, quem tiver na família ou quem tiver presenciando sabe do que eu tô falando. É muito doloroso. É muito doloroso. Você prefere, se tivesse uma saída, você preferia morrer a ter um filho doente. Com certeza. Quem é pai e mãe de verdade, eles preferem isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Doutor, e como é que faz para abstrair tudo isso? Porque o neurocirurgião trabalha com casos complicadíssimos também, né? Trabalha no caso de câncer, de tumores. Como é que faz para abstrair isso e conseguir chegar em casa leve, se é que é possível usar essa palavra? Tá distante. Você não abstrai. Não tem como. Não tem como. Não tem como você não se envolver, não tem como você não se emocionar, se não sofrer junto. Você tem que ter um equilíbrio emocional para você ajudar o paciente no que é possível, fazer o seu melhor para aquele paciente e toda a equipe, mas não se envolver emocionalmente, aí é tirar a sua humanidade. Não existe isso, não tem como. Você sofre. Quando você perde um paciente, você chega em casa, você compartilha com a sua esposa. Você não vai compartilhar com seus filhos que são pequenos, mas com a sua esposa que está do seu lado, você sofre, você chora junto, você compartilha, você sofre. E você se reagrupa, se torna uma pessoa melhor e o próximo que aparecer no seu caminho você vai tentar ajudar de maneira até melhor possível, né? E a gente tem também, nós somos um grupo com hoje 7 médicos, 7 neurocirurgiões, fora os outros colaboradores. Cada um de nós tem história triste para contar. Então, muitas vezes, um ombro de um amigo, de um colega neuro que está do seu lado é muito importante, porque a gente também, a gente muitas vezes se questiona, fala, será que isso que eu fiz era o melhor caminho? Será que eu devia ter feito isso? Toda hora existe. Assim, do médico? Toda hora. A todo momento que a gente, assim, se você estava me perguntando anteriormente sobre como escolher o médico e tal, o médico que não se coloca no lugar do paciente, isso não serve para ser médico. Então ele tem que se imaginar no lugar do paciente, ele tem que sofrer junto, ele não pode se desesperar, mas ele tem que sofrer junto também, porque senão ele não está no mesmo barco. Doutor, será que todo mundo pensa assim, hein? Mas devia. Quem é médico, mas assim, a maioria das pessoas, a gente vive a era digital, tem muita gente fazendo propaganda, mas assim, verdadeiramente, a maioria dos médicos, e eu convivo com muitos, são pessoas boas. Não vou só falar de médico, não, é de enfermeira, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta. Quem está na profissão é porque gosta de gente. Exatamente. Tá? Que trabalha com gente. Você pode gostar de dinheiro, você pode gostar de vida boa, mas as pessoas gostam de gente. Ninguém entra na medicina para trabalhar num plantão noturno e não dormir nada, porque não gosta de gente. Fora a quantidade de anos que fica estudando, né? Porque até você se formar médico é no mínimo aí 10 anos, né? Mas estudar muita gente estuda, trabalhar muita gente trabalha, mas esse tipo de desgaste emocional que você tem é maior. É maior para o médico. Então a gente já está bem assistido. Porque se decidiu ser médico, é porque o amor já transbordou, de fato, na vida dessa pessoa. Eu não sou tão romântico assim, mas eu diria que para você que a maioria das pessoas que escolheu seguiu esse caminho. Muitas delas se perdem no caminho aí, mas assim, a maioria escolheu, né, por vocação mesmo. E agora, só para a gente finalizar esse bate-papo aqui, eu queria que você nos contasse... Você falou desse paciente curioso, falamos também dessa parte triste, né, de ver o paciente, que vocês, enquanto médicos, também se sentem abalados, essa questão aí do próprio paciente ficar revoltado. Agora, conta pra gente um caso assim que tinha tudo para dar errado e deu certo. Eu acho que o caso que tinha tudo para dar errado, vou te contar, é um paciente conhecido meu, inclusive de infância, que é relacionado à família da minha tia, irmã da minha mãe. Eu estava no hospital e tenho um relacionamento muito bom com a minha tia, e ela me ligou, falando assim, olha, o fulano, que é da família do seu tio, tá passando mal, teve no pronto-socorro e mandaram ele embora, mas depois ele voltou passando mal de novo, tal. Falei, tia, qual hospital? Ela falou, hospital, falou, coincidente. Eu falei, tia, coincidência, eu tô aqui nesse hospital agora, tá? Fui lá ver o paciente, era um aneurisma cerebral que tinha se rompido, né? Isso era 10 horas da manhã.
fizemos todos os exames e conseguimos operá-lo às 5 horas da tarde. A gente entrou à noite operando esse paciente. E durante a cirurgia, o aneurisma dele rompeu novamente, sangrou muito até eu conseguir controlar o sangramento. Ele precisou tomar várias bolsas de sangue, tudo. E após o término da cirurgia, eu falei para a mãe, né? E expliquei, falei, uma situação grave, infelizmente, eu acho que é um prognóstico ruim, não vai dar certo, tudo tal. E de novo, no outro dia pela manhã, ele tava conversando. Tava ótimo. Na UTI. Deu tudo certo. Exatamente. Esse é um caso que eu guardo no meu coração, como eu fico muito emocionado toda vez que eu lembro, porque esse caso, eu acho que, para quem é espiritualizado, acho que teve um dedo de Deus ali, que foi uma coisa que era para tudo dar errado e deu certo. E deu certo. E deu certo. Então, agora, só você falou de espiritualizado, eu não podia deixar passar essa pauta, né? Ter a crença e a fé faz diferença na medicina? Para o paciente ou para o médico? Paciente. Sim. Fala do paciente. Muito. Quem entra animado numa sala de cirurgia, contagia toda a equipe, nos motiva ainda mais, é muito melhor. É muito melhor. E a recuperação, com certeza, é muito melhor. Você também tem essa experiência, né? No consultório e operando diversos pacientes, daqueles que creem em algo e daqueles que não creem em nada. Você, com a sua experiência clínica ali, você vê que há diferença, então. Sim, há muita diferença. E o paciente ele não precisa ser espiritualizado, mas ele precisa ter no coração dele, ele precisa ser uma pessoa boa. No geral, as pessoas boas, otimistas, que confiam em alguma coisa maior que ele. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Coisa boa. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E até os próximos. Até os próximos. Tchau, tchau.